não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Então vamos lá. Hoje eu queria aqui mencionar o fato de que está sendo lançado o meu livro, A Consciência de Imortalidade, e dar algumas explicações sobre esse livro, as quais talvez não estejam no livro. Em primeiro lugar, não é um livro sobre a imortalidade, muito menos é algo que pretenda resumir ou transmitir os ensinamentos da Igreja Católica ou de qualquer religião que seja sobre a imortalidade. Eu quis trabalhar, vamos dizer, a experiência humana real, vamos dizer, da imortalidade, através, sobretudo, dessas chamadas experiências de quase morte. Eu não sei por que chamam quase morte, o sujeito está clinicamente morto, está morto mesmo, né? O certo seria morte temporária, não quase morte, né? Chamar de quase morte já diminui muito a importância do fenômeno, né? Eu quis especular algo sobre isso a partir dos depoimentos. Os depoimentos são em número muito maior do que as pessoas geralmente imaginam. E uma das coisas mais incríveis do nosso tempo é a total indiferença que chamada mídia, jornal, televisão tem sobre isso aí, que são evidentemente os acontecimentos mais importantes do mundo. Por um motivo muito simples. Se você pensa bem, se uma única alma humana é imortal, quer dizer, ela começa e não termina mais, ela vai durar mais do que toda a história humana, porque a história humana um dia vai terminar. Ou seja, que meça e diga que importância tem toda a história da humanidade comparada com a duração de uma única vida humana. Não significa absolutamente nada. Isso quer dizer, a simples existência da imortalidade já muda completamente a escala com que você vê as coisas. E a minha ideia era justamente conseguir meter na cabeça das pessoas essa mudança de escala. Não é isso? Então, geralmente, mesmo as pessoas religiosas, elas têm a ideia de que elas estão vivendo na realidade. E depois da morte existe um não sei o que chama de imortalidade, que chama de céu, que chama de inferno, etc, etc. Esse próprio modo de expor as coisas já falsifica tudo. Porque você não está falando de uma imortalidade real, você está falando de uma ideia de imortalidade. E a ideia que você mesmo tem. Tá certo? Agora, como seria a imortalidade de fato para aquelas pessoas que a experimentaram de algum modo? Esse que foi o ponto de partida. Nós falamos, não vou especular sobre o conceito de imortalidade, sobre a doutrina da imortalidade. Eu vou especular sobre os fatos, isso é, os depoimentos a esse respeito. Eu mesmo não tenho essa experiência. Pode ser que tive experiências similares da criança, mas não chega a esse ponto. Mas eu acredito que hoje em dia eu consigo conceber essa ideia de imortalidade de maneira muito mais concreta do que em outras épocas. Inclusive, quando você toma consciência efetivamente de imortalidade, é esta vida aqui que começa a te parecer meio irreal em comparação. Por quê? Preste bem atenção. Tudo o que você percebe neste mundo, você percebe por fragmentos. Você não percebe uma coisa inteira. Então, as pessoas que você está vendo, por exemplo, você as vê de maneira contínua ou você tem que piscar, o seu olho desvia. Então, o que você vê é uma sucessão de imagens separadas, que uma não tem nada a ver com a outra. Né? Você acredita que elas formam
a unidade de um ser. E de fato formam, quer dizer, você não está enganado nisso aí. Mas não foi a sua visão que lhe deu essa informação. Foi a presença real da pessoa que a visão traduz de maneira muito parcial e imperfeita. Isso aqui é importante, porque no mundo geral, as abordagens filosóficas do assunto se dividiram em duas, realistas e idealistas. Então, o realista é aquele que acredita que nós vemos as coisas como elas realmente são. O idealista acredita que nós não enxergamos nada da realidade, nós inventamos tudo. Tudo vem da mente, do espírito, etc, etc, etc. É claro que essas duas são uma imensa besteira. Tá certo? Porque eu não vejo como um idealista possa negar que um objeto que está na sua frente lhe passa alguma informação. Né? Se tudo viesse de nós mesmos, nós não teríamos sequer como distinguir os vários objetos. Por exemplo, eu tenho várias pessoas na minha frente. Cada uma delas acredita que ela tem uma individualidade que é dela, que não é do vizinho. Tá certo? E eu as vejo exatamente assim. Só o que me impediria de confundi-las todas? Tá certo? Se fossem apenas imagens que eu estou projetando, elas não teriam essa autonomia do eu real humano. Elas não poderiam dizer eu. Tá entendendo? Eu e ser responsável pelos seus atos. Né? E, no entanto, cada pessoa que você conhece não é só uma visão, um elemento visual que você tem, nem auditivo, nem táctil. Né? É uma presença humana que diz eu e que tem pretensões de ser tão autônomo quanto eu. Não é isso? Então, quer dizer, a posição idealista é absolutamente insustentável, mas a realista também é. Por quê? Porque tudo o que nós percebemos é percebido de maneira parcial e intermitente. Então, nós não recebemos, vamos dizer, dos objetos que nos circundam, esta visão assim, maciça, impressiva, né? Que, não, eu tenho que reconhecer a realidade porque ela está diante da minha frente. Ela não está diante da sua frente, é só um pedacinho dela. O exemplo que eu sempre dou é o seguinte: todo mundo sabe que um cubo tem 6 lados. Nunca ninguém viu os 6 lados de um cubo. Nunca ninguém. Você só vê 3 ao mesmo tempo. Quando você vira, quero ver o quarto, mas um sumiu. Então, todos nós sabemos o que é a forma cúbica. Nós sabemos que o cubo ocupa um lugar no espaço, que ele não é só um elemento visual. Mas nós não temos a tradução visual disso de maneira alguma. Então a pergunta é o seguinte: como é que eu sei que o cubo tem 6 lados? Não é pelo visual. Também não pode ser por raciocínio, porque se fosse raciocínio eu poderia ver. Todo raciocínio sempre pode levar você a alguma conclusão errada. Né? Então eu poderia me equivocar na contagem dos lados do cubo. Né? Poderia aparecer que eram 6, mas talvez sejam 7, talvez sejam 8. Isso nunca acontece. Então é daí que eu tiro a ideia do que eu chamei conhecimento por presença. Ou seja, não é por um dos sentidos que isto nos chega, é pela presença total do objeto. Né? Eu não posso perceber essa presença nem pelos olhos, nem pelas mãos, nem pelo ouvido, por nada me dá acesso a isto. Mas eu tenho de reconhecer que a presença existe. Porque se eu não a reconhecer, eu vou ter que chegar na conclusão idealista. Então sou eu que estou inventando tudo. Conclusão que me leva a outras conclusões absolutamente insustentáveis. Então nós temos que admitir que a presença do objeto nos dá algum conhecimento para além do que os nossos sentidos percebem. Era isso que Leibniz estava querendo dizer. Se eu juntar todos os aspectos mensuráveis, matematizáveis de um ente, eu ainda não obtenho a realidade dele. Fica faltando alguma coisa. O que é essa coisa? Essa coisa é justamente o que eu estou chamando de presença. Não é isso? Então, eu uso a presença num sentido um pouco diferente do que usa o Louis Lavelle. O Louis Lavelle, quando fala presença, ele está falando sempre da presença total do ser diante de nós. Eu nunca investiguei isto. Isso a gente encontra no livro do Louis Lavelle. Eu estou falando da presença dos entes, um por um. E você vai ter que reconhecer que cada ente que você conhece lhe dá algo para além do que você percebe dele pelos sentidos e do que você pode deduzir dele por pensamento.
Se fosse por pensamento, isso quer dizer o seguinte: a única realidade que eu percebo no objeto foi o meu pensamento que captou, então ele só existe no meu pensamento. Cairíamos no idealismo total. E já vimos que é absolutamente inaceitável. Então, cada objeto, seja uma pessoa, seja um ente do mundo físico, seja um animal, seja qualquer coisa, ele me dá alguma informação pela sua simples presença, a qual transcende tudo o que os meus sentidos captam dele e que não é captável por pensamento. É captável pelo quê? Pela minha própria presença, porque eu também estou presente. Eu nunca sou o puro observador. Isso é a coisa mais importante. Eu não posso imaginar o mundo como uma tela dentro da qual eu sou puro observador, eu só estou vendo e não estou agindo sobre esse mundo. Não é possível isso. Né? E vamos dizer, grande parte do pensamento realista cai um pouco nessa ilusão. Aqui nós estamos vendo o mundo objetivo. Não, as coisas não são assim. O que eu capto da presença do objeto, eu não capto pela minha visão, pela minha audição, pelo meu tato e nem pelo meu pensamento, eu capto pela minha presença. Eu também estou presente. Agora, quando você vai ver, essa noção de presença, ela é muito mais importante do que tudo o que os filósofos idealistas e realistas disseram ao longo do tempo. Se você disser, por exemplo, bom, então, essa minha abordagem, você pode dizer que ela é materialista, mas ela é mais materialista do que os materialistas. Porque o materialista, no fim das contas, ele faz tudo depender da percepção sensível. Né? E eu digo, não, tem algo que vai para muito além da percepção sensível. E é dentro desta presença que se recorta para você os vários aspectos que você percebe pelos vários sentidos. Então, o meu aparato de percepção, que se divide em visão, audição, tato, etc, 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 ele divide o objeto em todos esses aspectos. Mas no próprio objeto, na constituição efetiva desse objeto, esses aspectos estão separados? Não. Eles estão unidos no quê? Na presença dele. Está entendendo? Então, esta percepção, se você quiser, este sentimento da minha presença dentro de um objeto que também está presente, isto é a base de toda a percepção humana, de todo o conhecimento humano. Os sentidos entram nisso? Claro que entram, mas entram secundariamente. Eles dependem da presença e não a presença deles. Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria tocar aqui em dois assuntos, que foram sugeridos por coisas que eu li durante a semana. O primeiro é um post do Twitter que eu li a respeito chamado poder secreto, né? Como diz o Armindo Abreu, poder secreto com ponto de exclamação, poder secreto, né? E o outro é algo que eu li no livro aqui do Christopher Calder, The Age of Entitlement, que é um interessante estudo sociológico sobre a decadência americana. Se eu puder comentar as duas coisas, eu comento. Eu vou começar pelo negócio do post aqui, que ilustra perfeitamente como não se deve abordar um assunto desse tipo. Né? O post é colocado online por um cidadão chamado Alessandro Vieira dos Reis, que elogia muito o post, não é dele. Uma vez perguntaram algo assim sobre: você acredita na existência de um grupo de famílias metacapitalistas que controlam o mundo de maneira extremamente discreta em prol de ideais próprios? Ele disse. Uma vez perguntaram algo assim para o Alan Moore, gênio dos quadrinhos. Ele disse algo genial, para variar. Esse algo genial que ele disse para mim é um negócio assim, de um amadorismo assim, absolutamente deplorável, mas é muito comum essas ideias que ele está falando. Tem muita gente que pensa assim. Eu vou ler, o texto é curto. Eu vou ler e depois analisamos, tá bom? Que a maioria das pessoas prefere acreditar que existe um punhado de líderes malvados no shadow government, porque porque a alternativa lógica mais viável é ainda mais assustadora, a de que ninguém está no controle. Ou seja, a maior parte das pessoas prefere acreditar que existe um poder secreto, porque a hipótese oposta de que ninguém controla nada seria muito aterrador.
que o mundo é apenas a somatória de forças cegas, onde ora uns se ajustam ali, outros se ajustam acolá, e isso não havendo um grande design por trás do todo. Tendo a concordar com ele, daí comenta o Alessandro. Essa alternativa é ainda mais aterrorizante que a fantasia de um grupo de 13 famílias Illuminati, somando aí umas 200 pessoas que se reúnem de tempos em tempo para decidir o destino do planeta. Se fosse assim, afinal, seria só derrotar essas 200 pessoas. É algo como o que o Bram Stoker fez com os vampiros em Drácula. Tudo bem, existe um monstrão morto-vivo cheio de poderes, mas é só achar o caixão dele, usar água benta, etc, etc, etc. O terror fica possível de lidar e até mesmo confortável, porque agora tem sua lógica e pode ser exposto. Isso que eu acredito. Faz muito sentido que existam dinastias, bem mais que 13, que exerçam considerável poder político e econômico no Ocidente, Europa e Estados Unidos, conforme se entende com o Ocidente. Daí surgem perguntas. E quem diz que o poder político e econômico é tudo que existe no jogo da civilização? 2. Será que eles têm tanto poder assim? Caso sim, como seus planos vivem atrasando e dando errado? 3. O mundo não é maior que o Ocidente? 4. Quem diz que essas dinastias são de bilionários não estão em conflito umas com as outras? 5. Quem garante que essa turma do Old Money não é ameaçada por novidades, tal como novos ricos, revoluções tecnológicas e assim? Entre outras perguntas. Percebe como é mais fácil, cognitivamente falando, imaginar que são 13 famílias de reptilianos que se discutem uma vez por ano no Clube Bilderberg, para no meio de rituais com sangue criancinhas ditar o futuro? Em suma, ele acredita na hipótese de que ninguém governa o processo, de que apenas é um conjunto de coincidências mais ou menos fortuitas e que por trás existem essas 13 famílias que no fundo não decidem nada. Agora, o simples fato de o sujeito colocar a coisa dessa maneira, ou existem 13 famílias que controlam o movimento da história, ou é tudo um caos. Falei, epa, peraí, isso está tremendamente amadorístico. Não é isso? Quer dizer, se você qualquer exame superficial do movimento histórico, ele revelará um monte de forças motrizes diferentes que estão agindo todas ao mesmo tempo. Você tem a cultura, você tem a religião, você tem o hábito consolidado, você tem a própria natureza, as disposições físicas do corpo humano, condições geográficas, absolutamente tudo isso influencia. Não é isso? E quem quer que pretenda ele próprio exercer uma influência decisiva, que lhe pareça decisiva no curso dos acontecimentos, tem que ter algum controle intelectual desse conjunto. Esse é o mínimo. Então seria o caso de perguntar, quer dizer, o sujeito que está fazendo este post, ele perguntar, mas espera aí, será que eu conheço o que esses caras conhecem? Será que eles não conhecem muito mais do que eu? E eu estou querendo analisá-los sem ter o horizonte de consciência deles? Essa é a primeira pergunta que tem que fazer. Isso que eu chamo o mapa da ignorância. O mapa da ignorância consiste em você colocar as coisas da seguinte maneira: o que mais eu precisaria saber para entender melhor aquilo que eu já sei? Algo ele sabe, senão não poderia escrever. Né? Mas quais são as perguntas que ele teria que fazer para entender melhor a coisa? Certamente não é nenhuma dessas perguntas que ele fez, porque essas perguntas já são respostas ao problema. Não são perguntas que o investigador tem que fazer para si mesmo. Não são perguntas de método. São perguntas substantivas sobre o próprio assunto. Ele está pulando uma etapa. Quer dizer, em vez de ele colocar, peraí, vou estudar o assunto, como é que eu faço para estudar o assunto? Onde estão as informações? Quais são as informações que eu preciso? É assim que se faz. Né? Então, em primeiro lugar, antes de tudo, o mapa da ignorância. Quer dizer, algo eu sei, mas para eu entender melhor, o que eu precisaria saber a mais? E segundo, você nunca pode partir para o estudo de um problema já levantando duas hipóteses opostas que dão respostas globais para o assunto. Não dá para abordar assim. E sobretudo porque, se fosse um mero problema de lógica, você poderia tratar assim. Você tem um A e tem um não A. Ou é um A ou é um não A. Ou é um A ou é o contrário de A. Tá certo? Uma questão de lógica. Não,
problema é que diz respeito à matéria factual, matéria de fatos, evidentemente a complexidade do problema não permite que você reduza tudo a duas alternativas. Isso é uma bobagem, evidentemente. Então o problema não é saber, existe uma elite que manda no processo histórico ou é tudo um caos. O problema não é esse. Né? O problema é o seguinte: quem são esses caras? Quanto eles mandam? Quanto nós mandamos? Quantos outros mandam? Não é isso? Você vê todos os poderes que estão em jogo. Mas, mais profundo que isso, nós teríamos que lembrar o conselho do velho Aristóteles. Quer dizer, todo conhecimento se baseia num conhecimento anterior. Até que você, recuando, você chega num conhecimento que é auto-evidente. Não é isso? Então, esses conhecimentos que são auto-evidentes, eles... Hoje mesmo eu estava lendo isso no fabuloso João de Santo Tomás. Né? Então ele diz, do ponto de vista formal, estão os princípios da lógica. Né? Princípio de identidade, terceiro excluso, etc. Mas, e do ponto de vista material, quando você não quer só resolver um problema de lógica, mas quer resolver um problema que diz respeito a fatos concretos. Quanto você tem que recuar para encontrar, a respeito de fatos concretos, alguma evidência inegável? Esta é a pergunta. Né? É assim que perguntas eu teria que fazer para eu ficar em condição de investigar isso aqui? Né? Então, se você vai tratar de política, por exemplo, você está falando de poder político, então, essa noção de poder, né? Quando você, por exemplo, eu estava vendo o dicionário de política do José Pedro Galvão de Souza, que é um autor muito capaz, né? Ele logo no começo do verbete poder, ele já mistura poder e autoridade, começa a comparar e distinguir os dois. Olha, peraí, você não disse o que é o poder. Você está comparando ele com outra coisa. Você diz apenas a etimologia, né, do termo e está comparando com uma outra coisa. Você não recuou até aquele ponto em que o fato do poder te mostra algo absolutamente inegável. Ou seja, seria... Qual é o primeiro princípio do estudo do poder? É evidente que o primeiro princípio seria o próprio conceito do poder. Quer dizer, o que é o poder? O que nós estamos estudando? Né? E qual é a maneira mais simples de você descrever o fenômeno do poder de maneira inegável, de maneira que ninguém possa negar? É algo que tem que ser tão certo quanto os princípios da lógica. Esse princípio se expressa assim: poder é poder alguma coisa. Estou errado? A língua portuguesa nos ajuda porque a palavra poder, em português, além de ser um substantivo, é um verbo. Tá certo? Então, o poder é, evidentemente, uma capacidade de ação. O que é a ação? A ação é a transformação ou a manutenção deliberada de um estado de coisas. Se você não tem esse conceito assim, tudo que você vai pensar sobre política é besteira, porque você não sabe com quem está falando. Os seus conceitos já são muito elaborados, cheios de nuances, cheios de associações semânticas complexas e não remete a evidências imediatas. Ora, a busca da evidência imediata, como dizia Aristóteles, é o começo de qualquer ciência, meu Deus do céu. Quer dizer, isso não é o fim da ciência política, isso é o começo da ciência política. Eu vou explicar isso melhor no curso que eu vou dar. Né? Explicar com mais detalhe e mais algumas dicas para aprimorar os seus estudos. Né? Mas como é que as pessoas discutem assuntos políticos sem nunca ter pensado nisto? Com isso eu estou querendo dizer o seguinte: todos os sujeitos que discutem política no Brasil, seja na mídia, seja no Congresso Nacional, seja no Ministério, seja nas Forças Armadas, seja na academia, são todos uns irresponsáveis. Todos eles são crianças. Porque eles pegam um conceito altamente elaborado que eles leram em algum livro e começam a trabalhar a partir daquilo e já criam opiniões. E nunca voltaram aos princípios elementares. E se você não tem os princípios elementares, significa assim: você não sabe do que você está falando.
Você sabe o que você está falando, mas não do que. Ou seja, você sabe o signo e o significado, mas você não sabe o referente. Não é isso?